Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. E esse episódio é um episódio mega ultra especial, porque a gente tá com a Natália Cavalcante aqui. A Natália tem uma trajetória mega inspiradora, assim, e eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais, até pra me inspirar no exercício físico, porque isso também é um desafio pra mim. E a ideia de mostrar, assim, o quanto é possível a gente sair de um lugar e chegar num outro lugar muito mais agradável, com uma vida que vale a pena ser vivida, né, Nath? Então, obrigada por estar aqui, vou deixar que você se apresente e já vou pedir que conta um pouco aí da tua trajetória, da tua história e, né, o que te faz, assim, tá aqui hoje, de certa forma, já respondendo isso. Laura, eu quero agradecer o convite, agradecer por você permitir que eu entre nesse espaço para compartilhar um pouco da minha história, compartilhar a minha jornada de luta contra a depressão e a ansiedade. E poder mostrar para os ouvintes que é possível, sim, você aprender a viver com a depressão e com a ansiedade. Algo que eu aprendi nessa minha jornada é que muitas vezes você não vai ter uma vida talvez 100% livre desses sintomas. Uhum. Em algumas situações, você vai precisar tomar medicação, fazer terapia por um longo tempo. Mas é possível você aprender a lidar com os sintomas. Exatamente. É buscar alternativas para lidar com o sintoma. Não desistir de você, não desistir da vida. Isso. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, né, Natália, é sobre a cura. Que é isso que tu tá falando, né? Assim, qual é a cura da ansiedade? E aí, assim, a gente sabe que não existe cura da ansiedade no sentido de exterminei a doença da minha vida e acabou, mas existe uma remissão total dos sintomas, ou 99%, né? E é isso que eu aprendi, eu digo pra você que eu aprendi, que hoje eu estou em remissão há 2 anos da doença. Uhum. Então, eu estou sem sintomas, eu consigo lidar com alguns momentos que eu tenho de um pouquinho de ansiedade, porque acho que todo ser humano tem um pouquinho, mas eu sei lidar com esses sintomas. Eu fui aprendendo técnicas ao longo dos 7 anos em que eu fiz tratamento, como lidar com esses momentos ruins. Então, uma das coisas que me ajudou muito é a atividade física, que é a minha válvula de escape. Então, eu tento fazer atividade física pelo menos 6 vezes por semana. Então, eu me dedico 1h30 por dia, que é um momento só meu, que é um momento em que eu pratico o meu mindfulness. Porque eu não penso em nada. Eu só penso no que eu tô fazendo no exercício, naquele momento, que eu preciso me concentrar no músculo que eu tô trabalhando. Então, assim, é o momento que eu venho para o presente. E quando nós temos ansiedade, por exemplo, a gente tá com a cabeça sempre a milhão. Parece um turbilhão dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E praticar a atividade física, para mim, me traz... eu consigo ficar mais centrada. Outras pessoas talvez desenvolvam outras coisas, isso, né? Durante um período do meu tratamento, eu comecei a fazer pintura de mandalas. Legal. Que era algo também que me trazia uma tranquilidade. Eu ainda faço hoje em dia, mas não com tanta frequência, porque eu precisava ter atenção plena naquilo que eu estava fazendo. Então era um momento que eu falava, calma, eu tenho que pegar o pincel devagar, qual é o traço que eu vou fazer, porque minha mente estava sempre tão acelerada, querendo fazer 1 milhão de coisas de uma vez, que quando você se vê tendo que fazer uma única coisa por vez e colocar a sua atenção plena naquilo, você não consegue. É muito difícil. Eu imagino que provavelmente como tem a depressão e a ansiedade, a gente tem uma mente lá no futuro, preocupado com o que tem por vir, com como vai dar conta e tal, e também
também sofrendo com o passado, com como resolveu, culpas, nananã. Então, mais difícil ainda quando a gente tem esse elemento da depressão junto. E isso que você falou do exercício e das mandalas são 2 exemplos incríveis do que eu sempre falo sobre atividades manuais. As atividades manuais nos tiram do futuro ou do passado e nos colocam no presente, né? Ou ajudar alguém, cuidar de plantas, jardinagem. Tudo isso entra nessa mesma linha aí do exercício, das mandalas, e cada um vai encontrar o seu, né? Que legal, Nath. Que bom que tu encontrou o teu. Eu me tornei mãe de planta também nesse período. Legal. É isso aí. Porque tudo aquilo que eu percebia que poderia me fazer bem, eu falava, eu vou tentar. Ótimo. Sendo sincera, sendo coisas lícitas. Porque é óbvio que existem coisas ilícitas também, né, que os meus seguidores trazem pra mim. Então eu falo, ai, Nath, algo que é muito comum, né? Ai, eu fumo um baseado quando eu não tô legal. Então, são muitos seguidores que trazem isso. Eu falo, por que você não tenta uma outra coisa? Tenta uma atividade física, tenta... Então, assim, existem válvulas de escape, mas você precisa escolher qual vai ser a sua válvula de escape, para não prejudicar ainda mais a sua saúde. Porque tem algumas coisas que momentaneamente super parecem maravilhosas, funcionam, e a consequência, né? O que vem de rebote. Perfeito. E quando a gente fala de exercício físico, Nath, eu acho que tem uma coisa aqui que é legal da gente trazer, que assim, exercício físico não é só musculação, porque quem vai começar a seguir a Natália, ou quem já segue, vê que a Natália pega pesado, pega puxa ferro, como a gente diz, né? Tudo bem, isso é o que ela gosta, e eu também gosto disso, mas existem milhões de atividades físicas que a gente pode incluir na nossa rotina, que são mais do nosso gosto. Algumas pessoas vão gostar de umas coisas um pouco mais soft, tipo um pilates da vida, que é um pouco mais calmo, talvez, não sei que termo usar aqui. Outras pessoas vão gostar de esporte de grupo, né, um esporte mais coletivo, como o beach tênis, que tá super na moda, e todos são muito importantes. O importante é movimentar o corpo, né, assim, alguma coisa que te tira desse lugar de inércia e do quarto, né, porque muitas vezes é o lugar que a gente tá o tempo inteiro. Algo que eu sempre indico para as pessoas quando elas querem praticar alguma atividade física, principalmente quem tem depressão e ansiedade, que acaba muitas vezes se isolando, é tentar escolher alguma atividade ou se dê a oportunidade de conhecer alguma atividade em grupo. Boa! Como, por exemplo, CrossFit. Eu, particularmente, não gosto. Já fui algumas vezes. Porque meu marido faz CrossFit. Eu fico doida quando eu vou lá. Porque eu já estou acostumada com a musculação já há um tempo. Sim. Então, assim, quem faz musculação vai pro CrossFit, fala, ai, que loucura, que é isso? Que negócio doido, é tudo muito... Mas, assim, o senso de comunidade que eles possuem entre eles é muito legal. Um incentiva o outro. E, assim, a musculação as pessoas muitas vezes acabam abandonando porque é uma atividade que ela no início você vai praticar sozinho. Até você ter um grupinho ali dos amigos que vão no mesmo horário, mas é algo que é um pouco mais solo. Então fazer um beach tênis, que tá super em alta, as arenas aí de beach tênis, em cada esquina tem um. Então é se desafiar e tentar fazer alguma atividade física, seja ela qual for. E Natália, desde o começo tu gostava de atividade física ou no começo tu foi porque tinha que ir? Ou em algum momento tu foi porque tinha que ir, porque te orientaram e tu acreditou que vamos lá? Então, vamos fazer uma linha do tempo. Quando eu comecei a ter sintomas da depressão e da ansiedade, eu não praticava atividade física, nada. Não praticava nada, só aquela vida de trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, de segunda a segunda. E foi nesse período que eu comecei a ter alguns sintomas de depressão e ansiedade. E algo importante, o nosso corpo fala. Boa. Nós temos que ter muita atenção com os sinais que o nosso corpo nos dá. Excelente. Então, você tá tomando 5 comprimidos para dor de cabeça no dia. Não é normal. Eu tomo, sei lá, um pacotinho de Eno por dia porque eu tenho dor de estômago. Não é normal. Tenho algo que eu tinha muita indisposição abdominal, dor de barriga. Não é normal. Isso.
Chega no final de semana, descanso, não tem uma sensação de estar descansada, não é normal. Tudo isso são sintomas de que a sua saúde mental não está bem. Só que a nossa mentalidade, a última coisa que a gente pensa é que nós estamos com algum sintoma de alguma doença mental. Isso. Você acha que você está cansado, que você precisa tirar férias. Ai, meu trabalho tá me estressando. Só que o que acontece, como foi o meu caso, eu tirava férias e não adiantava. Eu ficava 30 dias em casa, ok. Demorava um pouquinho pra desligar. Quando eu desligava, assim, na verdade eu não desligava 100% porque eu não dormia direito, eu não me alimentava direito. Então teve um momento que o que aconteceu explodiu, que foi quando eu comecei a ter ataque de pânico de madrugada, achando que eu ia morrer, porque o ataque de pânico é aquele terror súbito que você tem do nada. Sua mão começa a formigar, seu coração começa a acelerar, parece que você vai sair fora do seu corpo, que o espírito saiu do corpo. Até você entender tudo que tá acontecendo com você, realmente é um turbilhão de emoções. E já teve vários ataques, e daí já tá numa situação muito pior do que a primeira vez, né? Já tá avançando a coisa. Exatamente. Eu penso que se, desde o início, os primeiros sintomas, eu tivesse procurado ajuda psiquiátrica e psicológica, eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei. Certeza. Porque haveria uma intervenção, eu teria tomado uma medicação mais fraca, teria iniciado a psicoterapia. E aí eu deixei as coisas chegarem ao ponto que as coisas chegaram, de eu ter que ficar afastada do ambiente de trabalho, né? E acabei sendo demitida do emprego por conta dos sintomas, porque o mundo corporativo não tem sensibilidade com isso, não tem. Algumas empresas estão começando a ter agora. Mas é muito incipiente ainda. Exatamente, mas assim, tem uma sensibilidade, mas ao mesmo tempo não tem. Porque até cobra ali. os resultados. Então foi um momento muito difícil. E aí o que acontece? Eu comecei a ganhar muito peso. Faz quanto tempo isso, Nath, que foi o pico, assim? O pico? Então, eu tive a primeira crise em 2015. Tá. 2015 eu tive a primeira crise. Aí, nesse período de 2015 a 2021, eu ganhei mais de 30 quilos. Eu comecei a fazer o uso da medicação. Algo que eu falo para as pessoas. Eu não engordei por conta da medicação. Não foi a medicação. Porque muitas pessoas me escrevem, eu não quero tomar a medicação porque eu vou engordar. Não foi a medicação. Eu desenvolvi uma compulsão alimentar nesse período do tratamento, porque eu precisava preencher algum vazio. E a comida, ela é como igual um abraço. Exato. Então, o que eu fazia? Eu tava triste, eu comia. Eu tava feliz, eu comia. E comia, assim, as coisas mais gostosas pro teu paladar, né? Lógico, não era um prato de salada com frango. Claro, era McDonald's, Burger King, pizza. Assim, tudo que eu tinha vontade de comer, eu comia. E pra mim, tava tudo bem. Aquilo me trazia um conforto. Aquilo me trazia um conforto. E quando as coisas começaram a mudar pra mim, que aí entra a psicóloga. Ai, que maravilha! Porque eu fazia tratamento com psiquiatra, só que eu tinha muita dificuldade de encontrar um profissional, um psicoterapeuta que eu tivesse afinidade. O que é muito natural, né? Assim, eu sempre digo que encontrar o seu psicólogo é igual encontrar o seu marido. Pode ser que de primeira gostei, e pode ser que vai trocando, vai namorando vários até casar, e com psicólogo é a mesma coisa. Então, tu viveu o que é esperado. Nem sempre o primeiro psicólogo é aquele que você vai, né? Vai dar um match e você vai falar, é esse que eu vou me permitir desenvolver uma relação com ele. Exatamente. E quando eu comecei a fazer a psicoterapia, que eu encontrei uma psicoterapeuta com uma abordagem muito legal, nós começamos a falar sobre esse incômodo que eu tinha com o ganho do peso. Que era algo que me deixava com a autoestima muito pra baixo. Muito. Que eu não queria sair de casa. E as minhas crises, muitas vezes, de depressão eram decorrentes do peso. Porque eu falava, eu não posso escolher uma roupa, a roupa que me escolhe. Então, assim, eram muitas limitações pra tudo. Eu não queria sair de casa. Disposição. Porque tem a questão também da sociedade, da família. Perfeito. De dizer, você tá gorda, você não cuida de você. Tá relaxada, relapsa. Relaxada, você come muito pão, você come muito bolo. E por trás de tudo aquilo, o que estava acontecendo comigo? Estava tendo pensamentos suicidas. Eu saía da minha casa, hoje eu consigo falar isso com muita tranquilidade, né? Porque isso quer dizer que a ferida já tá sarada. Melhor. Mas eu saía da minha casa e aí eu ia pra uma ponte que tinha aqui na região da minha casa.
E eu ficava lá pensando a hora que eu ia me jogar, como ia ser. Uau! Então, assim, eram coisas, assim, muito pesadas. Eu, às vezes, até me machucava. E enquanto eu tava tendo esse tipo de pensamento, as pessoas estavam falando pra mim ao meu redor, meus amigos, a minha família, que eu tava gorda. Que daqui a pouco meu marido ia me largar, que a minha casa tava uma bagunça. Então essa falta de acolhimento é muito ruim pro paciente também. Eu gosto muito daquele teu vídeo do TikTok, que talvez esteja em outras redes, mas eu vi no TikTok, que tu conta exatamente isso, né? Onde estavam as pessoas quando eu tava precisando de ajuda. Quer deixar ele se acalmar aí pra continuar? Não tem problema. Não, tá impactando muito o barulho que eu pus aqui. Não. Eu coloquei até no mudo. Não, filhinho, fica quietinho aqui, tá bom? Por favor, meu filho. Normalmente ele fica só dormindo, mas é porque nós estamos assim. Gravando. É assim. É igual quando eu estou em reunião com os meus clientes, né? Eu sou bancária. E aí quando eu tô em alguma reunião com um cliente em casa, aí eu falo, meu Deus, Bob tava dormindo até agora. Só porque eu tô falando com cliente grande, com o financeiro inteiro, meu cachorro começa Eu sempre falo para meus pacientes na primeira sessão, eu sempre vou estar sozinha, mas o Joca pode ser que esteja participando, então se latir te atrapalhar, por favor, me sinaliza. Acontece. Sobre o vídeo, que foi um dos vídeos que viralizaram no TikTok, né? Postei também no Instagram. Essa reflexão de realmente onde as pessoas estavam. Foi algo que eu gravei esse vídeo assim com muita... me despindo mesmo, com muita... honestidade, porque quando eu postei o vídeo falando sobre o suicídio, várias pessoas da minha família começaram a me mandar mensagem. Minha mãe, eu ia te perguntar meus tios, isso. Porque era um assunto que eu não conseguia abordar com eles. Enfim, falei pra minha mãe algumas coisas, também não entrei muito em detalhes com a minha família, porque agora não tenho por que eles saberem de detalhes de tudo que estava acontecendo, ou como um dos meus tios me falou, eu tô me sentindo culpado por isso. Não se sinta culpado por isso. Eu acho que a falta de informação das pessoas com esse assunto faz com que elas ajam dessa forma. Isso. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia falar em terapia sobre isso. Eu acredito. Eu não conseguia. A minha psicóloga perguntava, e aí, tá tudo bem? Eu não falava, travava. Simplesmente travava. E eu falava, é uma coisa tão íntima que eu não conseguia falar pra ela. Porque às vezes, né, Natália, tem uma coisa assim muito sutil da coisa da pessoa tá se isolando, a pessoa tá mais irritável, a pessoa tá deixando de fazer coisas que antes davam prazer, passa a não ter mais muito prazer naquilo. Assuntos, a pessoa foge. Tem muita forma de justificar essa ausência de olhar pro outro, né? Não quero me meter, porque talvez eu vou me meter onde essa pessoa não quer que eu me meta. Então eu acho que tem um outro ponto, não sei se tu concorda comigo, mas é a gente também saber pedir ajuda. Sim, a dar os sinais, né? E assim, a gente comunicar, galera, eu não tô bem, eu não tô fazendo isso porque eu não quero, eu não tô bem. Não é fácil, eu sei disso, mas também tem o nosso papel como vivendo a situação de sinalizar que a gente precisa de ajuda, né? Porque, tá bem, as pessoas são leigas de forma geral, assim, e não tem uma obrigação de saber, mas às vezes tá gritante e as pessoas, né, não conseguem estender enxergar a mão. A terapia foi me ajudando a entender quais eram as minhas limitações, fui entendendo quais eram as minhas crenças negativas, no que nós precisávamos trabalhar, quais eram os traumas que estavam por trás de tantas coisas. Fui aprender a colocar limites em 1001 coisas. Qual a lição que eu tive de tudo com a terapia, que é o que eu falo muito para as pessoas. A medicação, ela é extremamente importante. Não tenham medo de tomar. Eu tava numa live outro dia com um amigo, inclusive quero indicar ele para você fazer uma live com ele. Quero. Que ele é neurocientista e doutorando em psicofármacos. Adoro, depois a gente pega o contato. Um gênio de menino, super inteligente, super acessível. E numa live que eu tava fazendo com ele, e ele me deu um exemplo que eu falei, cara, eu fiquei pensando muito nisso, como isso é real. Ele falou, olha, a medicação, ela vai curar a sua ferida. Só que só a terapia, ela vai conseguir, de fato, fazer com que essa ferida não abra mais. E eu falei, realmente, ele falou, porque não adianta você ir lá, você vai e passa um remedinho ali, da minha época, o Mertiolate. Você passa o Mertiolate. Se a ferida tá infeccionada, ela vai abrir de novo. E são os gatilhos.
Exato. Então, se você não tratar os gatilhos da sua doença, dos seus traumas, você vai tomar a medicação e no momento em que vier uma determinada situação, a ferida vai abrir de novo. E aí vai ser toda aquela dor. Até pior, muitas vezes, né? Muitas vezes até pior. Então, é importante você ter esse suporte medicamentoso e fazer a terapia. Isso. E a minha engrenagem só começou, de fato, ali a girar quando eu entendi isso e comecei a levar a psicoterapia a sério. Olha E o meu tratamento a sério também. Então, não vou deixar de tomar a medicação. Perfeito. Vou fazer, por mais que alguns dias eu não queria fazer psicoterapia, como ainda tem dias que eu não quero. Semana passada mesmo eu fiz um post e aí os psicólogos que me seguem começaram a rir. Falei, eu não quero fazer psicoterapia porque eu vou ter que enfrentar traumas, eu vou ter que falar de um assunto que eu não quero falar. Eu queria fugir. Não, mas eu vou. Eu vi, eu achei ótimo. E eu digo pros meus pacientes isso, cara, tudo bem, se um dia tu não quiser vir, tá tudo bem não ter vontade, é assim mesmo. Que legal. Mas a gente vai e depois a gente fala, nossa, como foi bom que eu vi terapia. Nossa, foi maravilhoso, me deu vários insights realmente e tal. Então, pra mim foi importante isso. E na terapia, na psicoterapia, a gente começou a trabalhar essa questão da minha alimentação. E a psicoterapeuta falava muito pra mim, Nath, o que você quer preencher? Qual é o vazio que você quer preencher? Opa! Mas eu não quero preencher vazio nenhum. Tô bem cheinha, inclusive. Inclusive, eu sou bem cheinha. E eu comecei, assim, foi durante praticamente um ano que a gente foi trabalhando essa ideia. E aí me veio a ideia, né, na verdade, a sugestão de uma amiga que tinha feito a bariátrica. Nath, por que você não faz a bariátrica? Não fazer bariátrica? Eu não tô tão gorda assim. Não, tava quase 100 quilos. Com 1,55 m de altura não tava gorda. Na minha cabeça. Mas porque a gente não consegue... eu também não conseguia enxergar como eu estava. Porque eu não me olhava no espelho. Sim. Eu não me olhava no espelho. Eu dava aquela olhadinha assim, mas me olhar, me admirar, não. E aí fiquei durante aí alguns meses pensando se ia fazer ou não. Ficava me auto-sabotando, não fazia os exames. Mas eu vou ficar sem comer e tudo mais. Nesse período, trabalhando já a minha cabeça na psicoterapia. E fiz a cirurgia em 2021. Foi 2021, em julho. Um mês depois eu já comecei a fazer musculação e nunca mais parei. Olha aí que maravilha. E aí, nesse período, o que aconteceu? Uma das medicações a gente precisou retirar, que eu tomava 2, porque a digestão seria muito ruim. Então, uma delas eu tive que tirar meio que a força, assim, né? A força, assim, foi um desmame de 2 meses. E depois da bariátrica, que eu comecei a fazer atividade física, eu não tive mais crise. Nada, não tinha crise, nada. Aí minha psiquiatra falou, Nath, a gente não tem por que manter a medicação, porque você está bem. Exatamente. Então vamos começar a fazer o desmame. E aí fomos tirando a medicação. Não foi por conta própria, né? Como muitas pessoas às vezes param de tomar a medicação por conta. Não fiz por conta própria porque é um perigo muito grande. Aprendi também com o Bruno Neuro, que me explicou sobre os males e os riscos, que existem riscos gravíssimos quando você para de tomar a medicação por conta própria. Inclusive ele me falou até sobre a alteração dos batimentos cardíacos, a alteração dos vasos sanguíneos. Isso. Quando você para de uma vez. Então você não pode parar de tomar medicação de uma vez. Isso. Tem todo um acompanhamento. E aí fui aos poucos, né, mantendo essa atividade física, essa vida de olhar mais pra mim, né, de pensar. Eu tive uma segunda chance de fazer, estou tendo uma segunda chance de fazer tudo diferente na minha vida. De me alimentar melhor, de acrescentar anos de vida à minha vida, através da atividade física. Teu sono deve ter melhorado. Eu durmo 8 horas por dia tranquilo hoje, a noite inteira. A noite inteira eu durmo 8 horas, então assim, coisas que eu não fazia água, né? Eu me esforço, mas estou aqui. 1,5 litro de água, mas eu tento beber pelo menos 2 garrafas dessa por dia. Então, assim, são coisas que, na verdade, as pessoas de fora acham que, nossa, não, gente, isso é o normal. Isso. Não é o anormal. O normal é você buscar uma vida saudável. Falei, eu quero viver muito. Exato. E uma vida confortável, assim, né, Natália? Que tu não precisa evitar nenhum tipo de lugar, de pessoas, de situações. Tu aprende a lidar com aquilo que pode ser um pouco mais difícil, como é pra todo mundo, com os dias mais difíceis e os dias mais fáceis, né? Um não de um cliente é fácil de tolerar, uma frustração qualquer que seja. Óbvio que não é fácil, mas não é por isso que tu vai te jogar num bolo, numa torta, num negócio. Então, é aprender a fazer escolhas. Mas aí você
tava falando de todo o teu processo e eu fiquei aqui querendo responder uma pergunta que sempre me fazem, que é: quanto tempo leva tudo isso, né, pra fazer pra vida mudar, assim? Pelos meus cálculos, de 2015 a 2023, pra ter toda essa virada mesmo. Mas quanto tempo de psicoterapia do começo até hoje? Porque tu segue fazendo, né? Então, há quanto tempo tu já estás em terapia? Entre o parar, voltar, desde mais ou menos 2017. E foi em 2019 que eu encontrei uma psicoterapeuta que eu tive mais afinidade. E assim, eu acredito que esse período para que você fique bem vai depender muito de cada pessoa, de cada paciente. Exato. Então pode ser que uma pessoa fique bem em 6 meses, outra em 3 anos. Eu acho que o mais importante é, quanto mais cedo você buscar ajuda, você identificar os sintomas de depressão e de ansiedade, mais rápido vai ser a sua remissão. Exatamente. Isso é muito nítido no consultório, assim, quando a gente tem um paciente que recém começou a ter os sintomas e já veio buscar ajuda, às vezes a pessoa ainda não tá tomando medicamento e tudo bem, procure primeiro aquele profissional que você se sinta mais confortável, né? Às vezes as pessoas vão direto no psiquiatra porque é mais fácil de agendar pelo plano, etc. Toma ali um remédio, já alivia um monte de coisa. Também tá tudo bem, não tem problema o jeito que você vai começar, mas comece. E é isso, Natália, tu falasse, nossa, maravilhosamente bem, que assim, não se preocupa com o fim, mas o processo, né? Comemore o processo de ir. Hoje eu vejo que tu comemora que tu foi, que tu realizou a tua atividade física, que tu foi pro trabalho, que tu fez o que tu queria fazer. E isso é o mais valoroso no processo, no todo. Porque se a gente ficar só esperando chegar no peso, chegar no dia que aconteceu tal coisa, chegar no valor X da conta bancária, chegar na vida perfeita, a gente nunca vai estar feliz e a crise vai se perpetuando. Tanto uma crise depressiva quanto uma crise ansiosa, porque muitas vezes esse é o nosso gatilho, não atingir a perfeição ainda. E nós temos que aprender a valorizar e comemorar as nossas pequenas vitórias do dia a dia. Exato. Porque ninguém constrói uma casa do nada. Você vai colocando um tijolinho por tijolinho. Isso. E aí é um pouquinho por dia, de repente você fala, a minha casa tá pronta, o muro tá pronto. E quando nós estamos vivendo, né, quem tem a ansiedade principalmente, a gente não consegue viver o processo. A gente fica só olhando, mas como vai ser? Como vai ser no futuro? Mas e amanhã? Será que eu vou ficar bem? Será que... Não, pense no agora. Comemore as pequenas vitórias do momento. Que vai ter um determinado momento da sua vida que você vai se olhar e vai falar, nossa, como aconteceu comigo pós a bariátrica? Eu ali fazendo a musculação, chegou um determinado ponto que eu olhar e falar, nossa, eu tô ficando com músculo, minhas costas estão ficando definidas, minha perna tá ficando definida, porque é algo assim que eu precisei treinar vários dias para poder chegar nesse resultado. Porque eu ia lá pra musculação, fazer um treino pesado, sentia dor. O que acontecia no outro dia? Nada. Não, eu não tava com definição. Doía só. Eu tava com dor apenas. Então, na nossa vida, também é assim. Ou uma faculdade. Você não entra na faculdade hoje, aí você vai fazer aquele trabalho que você fica dias pra entregar. Você não vai ser aprovada ali na faculdade. Não, você vai ter que estudar 4, 5 anos. Exato. Então, é aprender a viver e comemorar o processo, as pequenas vitórias. E também, assim, a gente precisa lembrar que as coisas são aos poucos, né? Olha, quem tá nos ouvindo, nos assistindo, volta o vídeo e ouve toda a história da Natália de novo, assim. Olha tudo que precisou, que tu viveu até conseguir chegar no dia de hoje, de ter uma vida estável, de ter uma vida confortável e tudo mais, né? Então, é assim que funciona. As coisas não são de um dia pra noite e assim, a Natália fez bariátrica, por isso que foi mais fácil. A bariátrica é muito complexa, né? Assim, deve ter sido um super desafio no meio de tudo isso que tu estava vivendo. E outra, não se faz bariátrica em quem não tá minimamente estável emocionalmente, porque a chance de o suicídio de fato acontecer no processo da bariátrica é muito grande, porque qualquer deslize pode acabar com tudo, né? Me corrija se eu estiver errada, mas Tá certíssima. Eu recebo bastante relatos de pessoas que fizeram bariátrica e falam pra mim, eu me arrependo de ter feito,
não deveria ter feito, porque agora eu não consigo comer, e a pessoa não tem outra válvula de escape para lidar com a ansiedade. Então me mandam áudio, choram, e aí eu pergunto, você tá fazendo psicoterapia? Não, não estou, tem que fazer. Exatamente. Então você precisa fazer. Mas eu queria tanto fazer atividade física igual você, mas eu não consigo, eu não tenho força. Você tem que fortalecer o seu emocional. Exatamente. Se você não tiver com o seu emocional fortalecido, não adianta. Você não vai sair da mesa de cirurgia magro. Isso. Não vai. Você vai ter que fazer sua parte. Então, esse é um grande desafio. É um grande desafio. Desafio mental. Ressignificar muita coisa, né? A relação com a comida é algo muito intenso para nós seres humanos. Então, ressignificar isso, que a comida é para te alimentar, para te sobreviver, é muito diferente da comida para confortar, para acariciar, para reunir as pessoas, etc, né? E Natália, o que tu acha, assim, que hoje, se tu pudesse dizer pilares que te mantém estável, que te mantém bem, quais são os pilares que tu percebe que tu não abre mão, assim? Se fosse hoje, tu precisa abrir mão de algumas coisas, mas esses tu não abre mão. Acho que algo que eu não abro... Eu aprendi a me priorizar. Eu tenho uma frase que é minha e da minha psicóloga, que eu falo que eu sou o meu maior e o meu melhor projeto de vida. Ai, que lindo. Então, eu me priorizo em tudo, não abro mão de fazer atividade física, e tudo aquilo que tira a minha paz e que impacta na minha saúde mental. Sejam amizades, ambientes, eu não vou. Perfis na rede social. Perfil nas redes sociais, eu não me coloco em situações que me gerem constrangimento, que façam eu me sentir pequena. Excelente. E isso, muitas vezes, você precisa, assim, cortar determinadas amizades, cortar relações até com determinados familiares. Boa. Para manter a sua saúde mental. Então, eu não abro mão dos meus limites. Excelente. Eu não abro mão dos meus limites. E da minha atividade física. Ai, que lindo, que lindo. Eu digo, né, o egoísmo, ele é muito importante. A gente distorce um pouco o que é egoísmo. Mas egoísmo é se colocar no centro, é se colocar como prioridade. Não é ver o outro sofrer e passar por cima e ignorar. Não tem nada a ver com isso. Se a gente conseguir priorizar aquilo que é importante pra nós, né? Que é isso que você falou, assim, bom, se pra mim algumas pessoas passam por cima do que é importante, do que é valor pra mim, então essa pessoa não é interessante na minha vida. E tá tudo bem. E você não vai lá xingar, desrespeitar a pessoa. Não, simplesmente cada um vai seguir o seu caminho e tudo certo, né? E quero só até finalizar aqui com algo que eu gosto muito de falar para as pessoas, para os meus amigos, para os meus seguidores. Não cometam os mesmos erros que eu cometi no meu período de tratamento, que foi ser relutante à medicação, relutante à psicoterapia, muitas vezes ficar esperando que o outro faça algo por você, porque essa é uma batalha, é uma luta que na maioria das vezes você vai precisar lutar sozinho. Exatamente. De novo, teu melhor e maior projeto é você mesma. Sou eu mesma, ninguém vai fazer por mim. Eu não posso obrigar que as pessoas ao redor me peguem no colo e que cuidem de mim. Isso. É muito importante, sim, o papel da família, é muito importante nós termos uma rede de apoio, mas nem todo mundo tem. Mas às vezes a rede de apoio é paga. Isso que eu ia falar, eu ia falar exatamente isso agora. A rede de apoio, a minha rede de apoio durante muito tempo foi a minha psicóloga. É isso aí, excelente. Ela foi a minha rede de apoio. Então, às vezes, realmente, seus pais, seu marido, sua esposa não vai ser a rede de apoio. Então, faça psicoterapia que você terá uma rede de apoio. Perfeito. Não podia encerrar de melhor forma, assim. Acho que, Natália, a gente conseguiu abordar todos os âmbitos, assim, de um tratamento, de um sofrimento, né? É muito diferente quando a gente ouve alguém que viveu na pele tudo isso e um profissional. Eu escolhi tratar a ansiedade porque eu sou uma ansiosa, também em remissão 100% dos sintomas, e eu pensei, cara, eu preciso que pessoas vivam o que eu vivi. As pessoas precisam... É tão simples, entre aspas, né? É tão simples não, é tão possível que eu quero fazer isso pro maior número de pessoas possível. Mas eu sou profissional, então tem aquele viés de, ela fala isso porque ela é psicóloga, né? Então, ouvir uma pessoa que não é psicóloga falando de tudo isso, eu só tenho a te agradecer, assim, muito obrigada. Eu te admiro demais, assim, o teu processo é lindíssimo. Tu pode ter certeza que tu muda a vida de muitas pessoas, até já me emociono aqui. E obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai receber muitas mensagens que eu vou te passar pra te
comemorar também, afinal de contas, a gente precisa comemorar isso que está acontecendo aqui, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e dizer também que seu trabalho é importante, né? Mesmo você sendo uma profissional, quando a gente fala com um profissional que já passou por isso, é diferente. Né? O profissional que tem depressão, que tem ansiedade. E hoje o meu papel, Laura, é exatamente levar informações para as pessoas. E é algo que eu penso assim bastante, né? Eu quero... Como hoje eu me sinto curada. Em remissão, mas eu vou usar a palavra curada. Uhum. Pessoas curadas curam pessoas. Boa, é verdade. Então eu quero levar isso para as pessoas, esperança, e mostrar para elas, olha, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Você pode fazer, seu caminho, sua jornada vai ser difícil, mas ela pode ser mais tranquila, se você fizer tudo que precisa ser feito, sem tantas resistências. Exatamente. Meu bem, muito obrigada mesmo. Estou à disposição, qualquer outra coisa que a gente puder, né, trabalhar junto, enfim, conta comigo. E obrigada mais uma vez. Conte comigo também, no que você precisar. Pode deixar. Um abraço, até mais. Até, tchau. Tchau, tchau. Bom, espero que esse episódio tenha te ajudado. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por estar comigo e com a Natália. E nos vemos no próximo. Até mais.